Olá pessoal, vamos à nossa aula número 9. Essa semana nós vamos aprender a traçar diagramas de esforços internos. Vamos começar com a primeira abordagem. Primeiro, relembrando aqui alguns conceitos que nós já vimos anteriormente, na hora de calcular esforços internos, quais eram os 3 passos que nós seguíamos? Primeiro, eu cortava a seção num ponto de interesse, mantendo as cargas externas de um dos lados que eu escolhesse, colocando na seção que eu criei a representação dos esforços internos, e aplicando as equações de equilíbrio para calcular esses esforços. O momento fletor, o esforço cortante e o esforço normal. Agora nós vamos aprender a traçar diagramas de esforços. São gráficos mesmo desses esforços ao longo de toda a extensão de um determinado elemento, como a gente está mostrando um exemplo aqui. E por que isso é importante? Representar os esforços internos ao longo da extensão dos elementos, por exemplo em vigas, permite que eu identifique quais são as regiões mais solicitadas. Olhando para esse exemplo aqui, eu vejo que essa região é que tem o maior momento fletor, é aqui nesse ponto. Esse trecho aqui é que tem o maior esforço cortante positivo. Por que isso é interessante para a gente? É porque com esses valores a gente vai dimensionar os elementos estruturais, para garantir que eles suportam as cargas de operação. Então, se eu preciso que essa viga opere sem falhar, ela tem que aguentar 50 kN vezes metros de momento negativo. Ou ao longo de toda a sua extensão, para facilitar e garantir que o máximo não vai quebrar em lugar nenhum, ou eu posso até reforçar apenas na região onde for máximo. De qualquer maneira, eu preciso saber qual o valor desses máximos e onde eles ocorrem para todos os esforços. Por isso, o diagrama é interessante. Só que eu não posso sair calculando ponto a ponto nos infinitos pontos de um domínio contínuo. Então, nós vamos tentar fazer isso de uma maneira mais sistemática. 2 abordagens são usuais para fazer isso. A primeira delas, eu calculo os esforços em seções selecionadas. E depois eu conecto esses valores que eu calculei, fazendo algumas considerações conceituais. E uma outra abordagem é obter diretamente as equações algébricas para traçar aqueles gráficos. Isso para cada pedaço da minha viga, do meu elemento estrutural. Então nós vamos chamar aqui a primeira abordagem de uma abordagem por seções e a outra abordagem de abordagem por trechos. Existem diversas nomenclaturas para essas abordagens, cada livro chama de um jeito. Eu vou fazer essa divisão aqui para a gente. E nessa aula de hoje nós vamos tratar do método de calcular o diagrama de esforços por seções. Primeira coisa, como é que eu divido o elemento? Eu tenho que identificar quais são os pontos relevantes de cada elemento estrutural. Quem são esses pontos? As extremidades, evidentemente. Vínculos, os apoios externos, rótulas internas ou qualquer vínculo que apareça no meu sistema. Todos os pontos que tiverem alguma carga concentrada, sejam elas cargas externas, forças e momentos concentrados, ou forças e momentos oriundos dos apoios também. E eu também identifico os pontos de início e final das cargas distribuídas que estão nesse meu problema. No caso aqui desse exemplo, a gente não tem carga distribuída, mas eu identificaria como pontos notáveis A e D, que são extremidades, e os vínculos B e D, que são apoios. E também os pontos A e C, que são os pontos com cargas concentradas. Então, de qualquer maneira, eu teria 4 pontos notáveis juntando isso tudo, A, B, C e D. Depois de identificar e fazer essa segmentação, o que eu faço? Esses pontos relevantes eu já identifiquei, e agora, se eu quiser atacar o meu problema por seções, eu calculo os esforços internos imediatamente antes e imediatamente depois dos pontos relevantes. Lembra que foi isso que a gente fez no último exercício da aula da semana passada? Então eu vou pegar a minha viga, faço o diagrama de corpo livre e vou calcular os esforços imediatamente antes e imediatamente depois de cada um dos pontos notáveis. Bom, antes do ponto A não tem nada porque a viga não existe, então a primeira seção é imediatamente depois de A. Imediatamente antes e imediatamente depois de B, imediatamente antes e imediatamente depois de C e imediatamente antes de D. Depois de D não tem mais viga. Com isso, eu identifico essas 6 seções. E se eu quiser calcular por trechos, aí é mais fácil. Tenho 4 pontos notáveis, A, B, C, D. Tenho 3 trechos de interesse. Trecho AB,
trecho BC e trecho CD. Como eu disse nessa aula de hoje, nós vamos tratar pela abordagem por seções. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular os esforços nas seções selecionadas. Isso a gente fez com o nosso exemplo didático na aula passada. Deixamos inclusive os outros pontos, fizemos 1 e 2, deixamos os outros para vocês completarem. E aí nós vamos obter todos esses valores. A partir daí, o que eu faço? Para conectar os pontos, eu avalio relações entre cargas e esforços. Eu tenho, por enquanto, apenas valores em pontos que eu escolhi. Mas e o gráfico? Então vamos olhar uma coisa aqui. Se eu fiz a divisão corretamente, qualquer trecho, qualquer segmento que eu tiver entre uma seção e outra, não tem nenhuma carga concentrada, não tem nenhum apoio. O máximo que pode ter lá é alguma carga distribuída. Se não for começo nem fim, eu não cortei. Então, no meio pode ter carga distribuída. Vamos chamar essa carga distribuída genérica de W minúsculo. E vamos pegar um pedacinho aqui de tamanho dx, localizado a uma distância x da extremidade A. Se eu olhar para esse pedacinho dx, ΔX aqui, isolado, eu tenho, colocando aqui os esforços com a nossa convenção de sinais positiva, eu tenho aqui, à esquerda desse pedacinho ΔX, eu tenho uma seção onde o cortante é positivo para cima, e aqui à direita, o cortante é positivo para baixo, lembram disso? Momento positivo, fazendo o trechinho sorrir aqui. Né? Então é horário do lado esquerdo, anti-horário aqui do lado direito. A carga distribuída, W, pode ser substituída por uma carga concentrada resultante, que é W vezes a largura desse pequeno segmento, W ΔX. Se eu fizer o equilíbrio de forças na direção vertical, eu vou encontrar a relação entre carregamento e esforço cortante. Escrevendo a equação de equilíbrio, V para cima, V mais ΔV, né, depois de um espaço ΔX aqui, V mais ΔV para baixo, e W ΔX para baixo. Somando tudo tem que dar zero. Se eu simplificar e fizer o limite, eu descubro que a derivada do esforço cortante em relação a x é igual ao carregamento distribuído com sinal trocado. Então, dV dx igual a menos W. Se eu olhar para essa relação do ponto de vista integral, significa que se eu quiser calcular qual é a variação de esforço cortante entre um ponto C e D, essa diferença VD menos VC, é obtida simplesmente integrando menos W dx desde a posição do ponto C, xc, até xd. Essas duas relações é que vão nos ajudar a construir o diagrama a partir dos pontos nas seções específicas que eu calculei. Eu não vou precisar derivar nem integrar nada, só vou olhar para esse conceito e entender como eu vou fazer essas conexões. E eu consigo também relações semelhantes agora se eu fizer somatório de momentos em relação a essa face C', por exemplo. Se eu fizer somatório de momentos, eu vou encontrar uma relação agora entre esforço cortante e momento fletor. Como é que eu faço isso? Somatório de momentos igual a zero, faço as simplificações necessárias, o termo ΔX ao quadrado é de segunda ordem, vai desaparecer, e feitas as simplificações e calculando o limite, eu chego à conclusão que a derivada do momento fletor é igual ao esforço cortante em cada ponto ao longo de x. De novo, olhando para essa relação aqui, do ponto de vista integral, se eu quiser calcular a diferença de momento, quanto variou o momento fletor, quando eu sei o valor em C e quero ir até D, basta integrar de xc até xd, obtendo md menos mc é igual à integral de xc a xd do cortante dx, que é a área sobre a curva do carregamento. Essas duas relações vão nos ajudar a resolver o problema de conectar os pontos da maneira adequada. Vamos ver um exemplo muito simples para começar. Imaginem uma viga
como essa aqui, biapoiada, e com uma distribuição de carga uniforme, constante. W aqui é uma constante. Se eu quiser calcular as reações de apoio, a carga total aplicada é W vezes L, comprimento da viga. Portanto, até por simetria, as duas reações são WL sobre 2 nos pontos A e B. Está aqui o meu diagrama de corpo livre. Como eu disse que o esforço... Vamos calcular então primeiro, antes de olhar as relações, vamos calcular nos pontos notáveis aqui, que seriam imediatamente depois da extremidade A, imediatamente antes da extremidade B. Quem seria o cortante imediatamente depois da extremidade A? Imediatamente depois, o pedacinho aqui tem distância zero, eu preciso de uma força para baixo para equilibrar WL sobre 2. Cortante para baixo, numa face da direita, é positivo. Então, o cortante em A é WL sobre 2 positivo. Em B, eu preciso também para baixo, mas essa face está à esquerda. Em face à esquerda, o cortante é negativo para baixo. Então, no ponto B, eu tenho o cortante de menos WL sobre 2. Agora, eu olho para a minha relação. Eu disse que a derivada do cortante é a carga distribuída, com sinal trocado. Se isso é verdade, a carga distribuída será a derivada do cortante. Se aqui é constante, a integral é uma reta inclinada. Vejam que a derivada dessa reta aqui é uma constante. Ou olhando para a integral, se eu quiser calcular o V em uma posição qualquer, x após VA, faço a integral de 0, posição de A, x igual a 0, até x de menos w dx, e isso dá menos wx. Logo, quem é V para qualquer x? Passo VA para o outro lado, VA menos wx. Quem é VA? WL sobre 2. Logo, quem é o V para qualquer x? É uma equação W que multiplica L sobre 2 menos x. Olhando para essa relação aqui, eu tenho a equação que descreve o esforço cortante em todo o domínio da viga. Vejam que eu não precisei calcular essa equação, nós vamos fazer isso de uma maneira até mais fácil na abordagem por trechos. Eu apenas usei o conceito. Se tem carga distribuída constante, o cortante é uma reta inclinada. E a inclinação dessa reta é a derivada, é o valor da carga constante. Em outras palavras, integro isso aqui e obtenho essa função. É o que está mostrado aqui. Faço a mesma coisa para momento. Integro a equação de cortante, acho a equação de momento, que vai ser aqui uma função quadrática com curvatura negativa. É só fazer passo a passo que vocês chegam a exatamente essa conclusão. Então, carga constante, cortante linear, momento quadrático. Olhando como derivada um do outro agora. A derivada do momento é o cortante. Olhem que interessante. Onde é que o momento é máximo? Quando a sua derivada é nula. Quando a sua derivada é nula. Vamos olhar agora aquele nosso exemplo com vários pontos e vários segmentos, o exemplo que a gente vem trabalhando desde a semana passada. Eu já calculei os cortantes, os esforços cortantes em todas as seções, de 1 até 6. Então vamos traçar esse gráfico agora passo a passo, sem precisar integral, sem nada, só lembrando conceitualmente daquelas relações que a gente falou. Vamos traçar o gráfico V em função de x e marcar esses pontos. V1 está aqui embaixo, menos 20, V2, menos 20. Então aí os dois pontos iniciais marcados. Faço a mesma coisa para os outros pontos, V3, V4, V5 e V6. E obtenho todos esses pontos marcados aqui. Então lá, todos os meus pontos marcados. Agora eu vou conectar. Para conectar, eu vou usar essa relação aqui, olha. A derivada do cortante é a carga distribuída naquele segmento, entre um ponto e outro. Derivada do cortante é a carga distribuída. Eu só tenho cargas concentradas aqui. Então, entre 1 e 2, eu tenho carga distribuída nula. Derivada é 0, significa que
esforço cortante V é constante. Então é isso que acontece aqui, V constante nesse trecho. E o que vocês acham que vai acontecer aqui das seções de 3 até 4 e de 5 até 6? A mesma coisa. Não tem carga distribuída? Entre uma carga concentrada e outra, se nada acontece no meio, o cortante é constante. E aí está pronto o nosso diagrama de esforço cortante. Para fazer o diagrama de esforço, de momento fletor, eu faço um raciocínio muito semelhante. Em geral, a gente aproveita já o diagrama de esforço cortante pronto. A gente faz na ordem, facilita a vida. Mas se eu não quiser, eu posso também só usar os conceitos. Olha aqui. Marquei os pontos, todos os pontos que estão lá, que eu já tinha calculado nas seções notáveis. Lembrem-se que essas seções aparecem um pouquinho distantes aqui, só para fins didáticos, tá? Elas são exatamente em cima de cada ponto, ligeiramente à esquerda ou à direita, distância infinitesimal, tá bom? Depois nós vamos ver um exemplo onde vai aparecer, inclusive, outras descontinuidades. Então, vejam aqui, os valores estão marcados e eu sei que a derivada do momento é o cortante. Se a derivada do momento é o cortante, se o cortante é constante, o momento é uma reta inclinada. Então é só ligar com reta inclinada esses trechos aqui todos. Agora tem uma coisa que eu posso usar, aquela relação de integral, para conferir. Eu já calculei esses valores, certo? Já calculei esses valores. Mas se o cortante é a derivada do momento, então o momento é a integral do cortante. Se isso é verdade, se eu quiser calcular o valor do momento aqui, nesse ponto, o que eu faço? Calculo a área de 0 até 2,5. Como é que eu calculo essa área? Cortante aqui é menos 20, vezes a distância, a área desse retângulo, que é 2,5. Quanto dá menos 20 vezes 2,5? Menos 50. Então, o valor do momento aqui é a área do cortante. Menos 50, que eu já tinha calculado antes por equilíbrio de forças. Se eu quiser calcular o momento aqui nesse outro ponto, por exemplo, eu já calculei antes, eu sei que é 28 positivo. Mas vamos ver se isso funciona com a área. Quanto é essa área desse pedaço aqui? Eu tenho 26 kN vezes 3. 26 vezes 3 dá 78. 78 é essa área de cima, positiva. Tirando os 50 da parte negativa de baixo, 78 menos 50 sobra 28. Então, o momento nesse ponto é a área acumulada desde 0 até aqui no gráfico de cima. Pronto. Aprendi a traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor apenas calculando os valores em seções selecionadas e depois conectando esses pontos por relações conceituais entre carregamento, esforço cortante e momento fletor. Tem vários exercícios que a gente deixou selecionados para vocês treinarem e na próxima aula a gente vai aprender a fazer isso, só que obtendo diretamente as equações. Até lá, então.